We are yours, we are light. We were made to stand and fight. We are yours and we are light. We are free to be who we are and we are yours. We are yours. Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Reidno do canal We Are The Light, certo? Bom, já de antemão, se inscreva no canal, deem o seu like se vocês gostaram do vídeo. Se vocês não gostarem, deem um dislike e façam uma crítica construtiva para o andamento do canal. Bom, hoje a passagem que eu vou falar está em Filipenses 3, versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero mais frisar com isso tudo, com esse versículo, é que nós devemos buscar o nosso chamado. Eu sempre friso isso, sempre. Em todos os vídeos meus, praticamente, tem alguma coisa de Deus falando isso. Porque é o mais importante para a nossa vida. O que Deus deu para nós, para fazermos nessa vida, é o mais importante. Porque é o que Ele designou para a gente. Se Ele designou isso para a gente, é porque é isso que a gente deve fazer. E é isso que a gente deve buscar, e é isso que a gente deve visar. Sabe, nós devemos prosseguir para o alvo, nós devemos prosseguir com a visão apontada para o alvo, sabe? Todos os nossos atos, tudo que a gente faz, tem que apontar para um alvo, e esse alvo deve ser o nosso chamado com Deus, deve ser buscar a Deus. Mas muitas pessoas às vezes ficam assim, beleza, tenho que cumprir meu chamado, mas tá, e aí? Qual é o meu chamado? Como eu vou saber qual é o meu chamado? Como eu vou saber o que eu tenho que fazer? Como eu vou saber o que Deus quer que eu faça nessa terra? Cara, a resposta está em Deus, literalmente. Se é Deus que vai te dizer isso, é Deus que você deve procurar. Procura a Deus, esteja com Ele, sabe? Firma a sua caminhada, esteja de acordo com a palavra dEle e Ele vai te revelar o que é. Mas certas coisas nos dão dicas, porque além do nosso chamado, Deus ter designado alguma coisa para a gente estar aqui nessa terra, Ele nos deu outras coisas que nos levam a isso, sabe? Que são os nossos dons, os dons que a gente tem, aquilo que Deus permitiu que a gente fizesse, aquilo que Deus permitiu que a gente ganhasse como habilidade, aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos fazer. Esses dons e aptidões também, sabe? As nossas vontades, aquilo que Ele coloca no nosso coração para fazer, aquilo que às vezes a gente está assim, em modo nada e sente vontade de fazer, apontam sim para o nosso chamado. Se você ficar esperto, você vai saber o que que é, sabe? Porque esses dons, esses aptidões, elas nos levam a mover o nosso coração para esse bem, nos levam a mover para esse chamado. Então busque isso, sabe? Procure estar atento a tudo aquilo que Deus deixa que aconteça na sua vida, a tudo aquilo que você sabe fazer, aquilo que você aprende a fazer de uma maneira assim divina, e tudo aquilo que você gosta de fazer, tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Atenta-se a tudo isso e Deus vai te mostrar o que que Ele tem para você. Nem que seja com isso e nem que seja também com revelações, por que não? Sabe, Deus muitas vezes revela por meio de outras pessoas nosso chamado. É só a gente estar firme na fé e também focados em cumprir o nosso chamado. Então beleza, sabemos nosso chamado. Então agora, o que a gente faz? Primeiro a gente tem que descobrir, cara, você está fazendo aquilo que o seu chamado requer? Se o seu chamado é pastoral, você está caminhando para esse caminho de ser pastor? Ou você está contrário, sabe? Está totalmente contrário. Porque um pastor precisa de muito conhecimento bíblico. Você tem lido a Bíblia? Sabe, pastor precisa de muita intimidade com Deus. Você tem procurado isso? Pastor precisa saber aconselhar. Você tem buscado os conselhos de Deus? Você tem buscado saber as palavras baseadas na Bíblia? Tudo isso, cara, é aquilo que é do seu chamado. Se você sabe o seu chamado, agora você tem que agir. Agora você tem que buscar o seu chamado. O seu chamado não vai ser cumprido somente no futuro. O seu chamado tem que começar a ser cumprido agora. E muitas das vezes a gente não busca isso. Muitas das vezes a gente vive de maneira, sabe, sem nada, sabe, sem nenhum propósito, sem nenhuma situação, sem nenhum alvo. Isso que está errado na caminhada cristã. Nós, como cristãos, temos que buscar o nosso alvo. E o nosso alvo é o chamado de Deus para nós. O nosso alvo é buscar ao Senhor. Isso envolve o máximo o nosso chamado. Então, gente, vivam a vida com um propósito. Vivam a vida para saber aquilo que Deus tem para vocês. Vivam a vida para cumprir o chamado de Deus nas suas vidas. Amém? É isso, galera.
As redes sociais estão na descrição. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.